Com a palavra para o seu relatório. Senhor presidente, primeiramente, desculpas pelo atraso. Eu estava na reunião de líderes e de lá uma outra conversa com os líderes. Estavam caçando quem, deputado? Como? Caçando quem? Por enquanto, ainda ninguém, senhor presidente, mas espero que em breve tenhamos um impeachment realmente. Essa é a expectativa, pelo menos, que eu, como líder de Solidariedade, tenho. Representação brasileira no Parlamento Mercosul, projeto de lei 3046, altera a Lei 7920, de 12 de dezembro de 1989, para dispor sobre a isenção do pagamento da tarifa aeroportuária. Autor o deputado Aguinaldo Ribeiro, e nós somos o relator do projeto. Relatório. Foi apresentado em 21 de dezembro de 2011 pelo deputado Aguinaldo Ribeiro o projeto de lei com o objetivo de acrescentar um parágrafo ao artigo 1º da Lei 7920, de 12 de dezembro de 1989, que o autor da proposição enumera como parágrafo 2º, a fim de isentar de pagamento do adicional de tarifa aeroportuária no valor percentual de 35,9% previsto no artigo 3º da Lei 6009, de 26 de dezembro de 73, o passageiro de voo destinado a país do Mercosul, referidos, portanto, essa isenção à modalidade de tarifa aeroportuária denominada tarifa de embarque, que é devida pela utilização das instalações e serviços de despacho e embarque da estação de passageiros e incide sobre o passageiro do transporte aéreo. As demais tarifas aeroportuárias previstas no artigo 3º da Lei 6009, de 26 de dezembro de 73, não incidem sobre o passageiro, conforme se pode constatar ao examinar o inteiro teor desse dispositivo. Artigo 3º. As tarifas aeroportuárias a que se refere o artigo anterior são assim denominadas e caracterizadas: 1. Tarifa de embarque, devida pela utilização das instalações e serviços de despacho e embarque da estação de passageiros, incide sobre o passageiro do transporte aéreo. 2. Tarifa de pouso, devida pela utilização das áreas de serviço relacionadas com as operações de pouso, rolagem e estacionamento da aeronave até 3 horas após o pouso, incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave. 3. Tarifa de permanência, devida pelo estacionamento da aeronave, além das 3 primeiras horas após o pouso, incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave. 4. Tarifa de armazenagem, devida pelo armazenamento, guarda e controle das mercadorias nos armazéns de carga aérea dos aeroportos, incide sobre consignatário ou transportador no caso de carga aérea com trânsito, redação dada pelo Decreto-Lei 2060 de 1983. Tarifa de capatazia, devida pela movimentação e manuseio das mercadorias a que se refere o item anterior, incide sobre o consignatário ou transportador no caso de carga aérea em trânsito, incluído pelo Decreto-Lei 2060 de 1983. Tarifa de conexão, devida pela alocação de passageiro em conexão em estado de passageiros durante a execução do contrato de transporte, incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave, incluído pela Lei nº 12.648 de 2012. O artigo 3º da Lei 6009, de 26 de dezembro de 1973, sofreu alterações conforme mostra as remissões inseridas nas transcrições desse dispositivo, sendo as mais recentes as nele introduzidas pela Lei 12.648, de 17 de maio de 2012, conversão pela medida provisória 551 de 2011, posterior à iniciativa legislativa ora em exame, que alterou dispositivos das leis nº 7920, de 12 de dezembro de 89, 8399, de 7 de janeiro de 92, 9825, de 23 de agosto de 99, 12462, de 5 de agosto de 2011, 6009, de 26 de dezembro de 73, 5862, de 12 de dezembro de 72, também revogado o Decreto-Lei de 1896, de 17 de dezembro de 1981, além de dar outras providências. Todavia, o disposto que trata da tarifa de embarque, disciplinado no inciso 1º, artigo 3º da Lei 6009, de 26 de dezembro de 1973, permaneceu inalterado, sendo esse o foco da iniciativa do deputado Aguinaldo Ribeiro, ao buscar no artigo 1º da Lei 7920, de 12 de dezembro de 89, uma vez que se trata da única tarifa aeroportuária incidente sobre o passageiro. O objetivo do autor da proposta legislativa é que fique isento do pagamento de adicional de 35,9% incidente sobre a tarifa de embarque internacional o passageiro de voo destinado a país do Mercosul. Aberto o prazo regimental para emendas, foi apresentada uma emenda aditiva em que o autor, deputado Rogério Carvalho, acrescenta novo parágrafo ao artigo 1º da Lei 7920, de 12 de dezembro de 89, dessa vez para criar condicionantes à isenção do pagamento adicional de 35,9% sobre as tarifas aeroportuárias referidas no artigo 3º da Lei 6009, de 26 de dezembro de 73.
que incidam tanto sobre o passageiro ou explorador da aeronave, quanto sobre o consignatário ou transportador, no caso de carga aérea em trânsito, hipóteses de isenção que não foram contempladas no projeto da lei em análise, o qual se referiu única e exclusivamente à isenção para a taxa de embarque incidente sobre o passageiro, e a nenhuma outra isenção, quer o proprietário, quer o explorador de aeronave, ou ainda ao consignatário ou transportador de carga aérea em trânsito. A iniciativa em epígrafe foi distribuída apenas a essa representação à Comissão de Viação e Transporte e à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Tratando-se, todavia, de isenção tarifária, parece-me imprescindível seja também ouvida a Comissão de Finanças e Tributação nos termos da linha H, inciso 10 do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, razão pela qual recomendo que seja requerida por esse colegiado e a redistribuição da matéria à mesa da Câmara dos Deputados. É o relatório. Voto do relator. Para o autor desse projeto de lei, as empresas aéreas repassam os custos das tarifas a que estão obrigadas ao valor do bilhete do usuário do transporte aéreo que, além do pagamento indireto dessas taxas, vê-se compelido a arcar com as cobranças diretas das taxas de embarque e do adicional de tarifa aeroportuária que encarecem o custo final da passagem. Em fase desse escalonamento de custos, é apresentada a iniciativa em pauta, tendo em vista desonerar o valor final do bilhete de passagem dos passageiros em trânsito internacional para países do Mercosul, com o objetivo de facilitar os desdobramentos entre o Brasil e os países membros do Mercosul, incentivar o turismo infraconstitucional e impulsionar a economia da região. A emenda aditiva apresentada ao projeto de lei em análise trata de matéria alheia à iniciativa propriamente dita, qual seja estabelecer critérios para que possa incidir a isenção do adicional de 35,9 de tarifa aeroportuária sobre proprietários ou exploradores de aeronaves, ou sobre consignatários ou transportadores de cargas aéreas em trânsito, hipóteses de isenção que não foram contempladas no projeto de lei, ora em apreciação, que tem seu foco exclusivo no passageiro ou no usuário de transporte aéreo, razão pela qual deixo de aproveitá-la. Para que pudesse haver condicionantes à isenção, contudo, os critérios especificados, essa isenção teria que ter sido anteriormente prevista na iniciativa legislativa que busca emendar, o que não ocorreu. Essas condicionantes à hipótese de isenção sobre os proprietários ou exploradores de aeronaves ou sobre consignatários ou transportadores de cargas aéreas em trânsito poderiam eventualmente ser propostos em outros projetos de lei que tratassem dessas exceções, o que não ocorre no projeto de lei que está sendo examinado. Ora, de outro lado, a isenção do adicional de tarifa aeroportuária sobre a tarifa de embarque do passageiro do Mercosul seria um estímulo ao maior intercâmbio socioeconômico no âmbito interno do bloco, que poderia trazer maiores dividendos tanto à indústria do turismo e da cultura quanto ao próprio intercâmbio econômico entre os países latino-americanos que se propõem a uma integração regional e a uma atuação em bloco. Ressaltei no relatório que a matéria em pauta não foi distribuída à Comissão de Finanças e Tributação, o que nesse momento recomendo seja requerido por essa comissão técnica, solicitando à mesa da Câmara dos Deputados a redistribuição da matéria para que aquele colegiado seja ouvido nos termos do artigo 32, inciso 10, a linha H, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Do ponto de vista da competência regimental dessa representação brasileira, cabe-nos analisar a proposição quanto à sua utilidade e potencial para o mercado comum do Sul. Desse ponto de vista, a isenção de adicional aeroportuário sobre as tarifas de embarque para os passageiros que transitam entre países do bloco, conquanto possa ter impacto fiscal momentâneo sobre as receitas advindas dessa cobrança, certamente apresentará saldo final positivo, uma vez que resultará em maior intercâmbio econômico, turístico, cultural e educacional entre os países membros do bloco, o que resultará em fonte adicional de receita. Maiores análises quanto aos aspectos relativos ao transporte aéreo, assim como fiscais e tributários, devem ficar a cargo das comissões específicas. Voto, assim, pela aprovação do projeto de lei 3046 de 2011, que altera a Lei 7920 de dezembro de 1989, para dispor sobre isenção do pagamento de tarifa aeroportuária nos termos do substitutivo anexado, elaborado apenas para adequar o texto à atual redação do diploma legal que visa alterar e rejeito a emenda aditiva apresentada por tratar de condicionante de incidência à hipótese não prevista no projeto de lei em avaliação. Enfatizo ainda a necessidade de ser ouvida, quanto ao mérito da proposição, a Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do artigo 32, inciso 10, letra H, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Sala das Comissões, 20 de outubro de 2015. Arthur Oliveira Maia, relator. Em discussão, o relatório do deputado. Senhor presidente, eu não sei se agora é a hora de pedir vista, mas eu queria entender melhor esse projeto, até porque
eu era suplente dessa comissão e voltei e passei a ser titular agora. Eu não sei se esse é o momento ou se é depois da discussão. Está pedindo vistas. Pedido de vistas. Vistas única ou coletiva? Olha, pode me acrescentar? Eu queria fazer um comentário até para esclarecimento, presidente. Eu também quero... Pois não, desculpe. Não, só porque, assim, eu tenho uma preocupação, deputado Arthur Maia, assim, se, por exemplo, eu acho que desses países da América do Sul, lógico que para redução de tarifa, a gente, no caso, seria favorável, porque vai, em tese, melhorar o fluxo entre os países. No entanto, dos países que devem perder essa receita nessas tarifas, o Brasil deve ser o país que mais vai perder essas tarifas. Então, a gente, só para poder ter uma ideia do quantitativo disso, quanto que isso representa, tudo, para que a gente possa ter a tranquilidade de votar e sem... Porque, assim, eu entendo que qualquer possibilidade de integração da América do Sul, ela é fundamental. Eu já tive a oportunidade de viajar por todos os países da América do Sul, inclusive de carro por todos eles, em várias viagens. Então, eu vejo assim, que tudo que nós pudermos fazer para fazer a integração da América do Sul, que a América do Sul são mais de 400 milhões de habitantes, 200 milhões no Brasil e 200 milhões nos outros países. Então, é um mercado extraordinário, é um mercado comercial extraordinário, um mercado e uma região turística fantástica, se a gente pensar na Cordilheira dos Andes e por aí afora. Então, eu sou um defensor dessa integração, sou um defensor de que a gente deve melhorar esse fluxo de turismo pela região, mas eu queria entender mais ou menos, melhor um pouco esse projeto. Senhor presidente, senhores deputados, é natural a preocupação de Vossa Excelência de que o Brasil certamente seria o país que teria um número maior, um valor maior de concessão ao se suprimir essa tarifa. Mas eu quero ressaltar que isso não acontece apenas em relação às tarifas aeroportuárias. O Mercosul tem na sua ideia central a desoneração tarifária entre os países que compõem o bloco. Ora, se Vossa Excelência está dizendo que o Cone Sul tem cerca de 400 milhões de habitantes, nós temos 200 milhões de habitantes, obviamente que em toda desoneração nós pagaremos um preço maior do que os outros países. Isso é absolutamente compreensível. E isso vale para as tarifas aeroportuárias ou para qualquer tipo de desoneração que for feita. Mas esse é um aspecto que o Brasil bancou desde o momento que resolveu aderir ao bloco. Então, eu acho que essa reflexão de Vossa Excelência, claro que tem que ser considerada, mas isso nos remete a uma reflexão sobre a gênese do Mercosul. A gênese do Mercosul. Porque se nós pensarmos que nós vamos perder a arrecadação mais do que os outros países, se eu fizer esse termo comparativo, nós teremos que fazer essa mesma reflexão em relação a todas as outras questões. Não, tudo bem. Claro, tudo bem. Não, sem dúvida. Deputado Arlindo Chinalha. Eu acho que o pedido de vistas é importante. Eu tenho algumas dúvidas que eu quero repartir com os pares e também, especialmente, com o relator. Primeiro, este diálogo estabelecido agora com o deputado Ságuas e o deputado Arthur Maia tem um pressuposto que não está na proposta, que é o da reciprocidade. Da maneira como está redigido, somente os embarcados no Brasil teriam direito a uma redução da tarifa aeroportuária. Segundo, em tese, o preço da passagem ficaria naturalmente mais barato, mas não necessariamente. Por quê? Você pode retirar o adicional, mas concomitantemente você aumenta o preço da passagem em outras áreas. Portanto, aquilo que seria intenção de aumentar o intercâmbio cai por terra. Terceiro, existem contratos firmados, tanto com aeroportos, portos, entre iniciativa privada, poder público, concessões. Aeroportos privatizados. Isso. Quer dizer, eu não sei se isso aqui teria base legal para prosseguir. Portanto, a primeira pergunta que eu faria, me perdoe a ignorância, é se isso já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Não. Não passou.
Começa aqui. A Comissão de Constituição e Justiça é sempre a última pela qual passam os projetos de lei. Eu, naturalmente, que considero com todo respeito e acho justamente, e acho realmente muito pertinentes as colocações de Vossa Excelência no que concerne a uma avaliação jurídica da questão, tanto jurídica quanto orçamentária e financeira, a que o deputado Ságuas se refere, tanto que há a nossa solicitação de que seja incluída a Comissão de Finanças e Tributação, justamente para que dê essa contribuição a que o deputado Ságuas se refere, do valor que representa essa perda de arrecadação. Por outro lado, eu também compreendo que, no âmbito de uma comissão temática que avalia os benefícios do Mercosul, nós não devemos entrar na seara jurídica ou financeira e orçamentária, porque se fizermos isso, nós vamos estar assabarcando o papel de todas as outras comissões. Então... É que eu fiz uma pergunta, a intenção não é essa, é que também faz parte, digamos, do acordo do Mercosul, vou apelidar dessa maneira, mas uma matéria desta daqui, para haver reciprocidade, tem que ser uma decisão do Conselho do Mercosul. É por isso que eu estou dizendo que talvez isso daqui eu queria pedir para a assessoria desta comissão para analisar se pode tramitar aqui ou não, nesta ou em qualquer outra comissão. Porque a minha opinião, sem querer funcionar como rábula, mas me parece que aqui tem contradições internas na proposta, bem intencionada. O relator, inclusive, corrigiu, melhorou com o seu parecer, mas acho que não deu conta de resolver os problemas que eu apontei. Aqui a questão da reciprocidade, como é que nós vamos garantir aprovando só no Brasil? Não me parece razoável. Deputado Rocha. Senhor presidente, só para reforçar o entendimento do deputado Arlindo Quinalha, entendo que a iniciativa ela tem um propósito que acho que vai de encontro àquilo que se quer com o Mercosul, mas nós temos que atentar para essa questão da reciprocidade, é o que norteia as relações internacionais, né? Acho que é admissível, sim, a isenção dessa tarifa, mas desde que haja reciprocidade nos demais países do bloco. Bom, com o pedido de vistas do deputado Ságuas e do deputado Arlindo Quinalha, na próxima reunião será trazida a plenária. De qualquer forma, eu pessoalmente simpatizo com a proposta e com a isenção. Eu acho que a falta da reciprocidade é fundamental. E outro obstáculo poderia ser a privatização dos aeroportos brasileiros. Mas vamos estudar isso até a próxima terça-feira, convocada então a reunião